Glória a Deus. Abra comigo em Neemias 8. Neemias 8. Obrigado por você estar aqui, querido. Creio que o coração de Deus está alegre, né? Porque em meio a tantas coisas, acontecimentos, você se dispôs a estar na casa do Senhor. Neemias 8, versículo 9 e 10. Diz assim: então Neemias, todo mundo achou? Neemias 8, 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Versículo 10. Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém, querido? Amém. Porque a alegria do Senhor os fortalecerá. É a tua força, é a minha força. Queridos, eu quero começar essa mensagem porque eu me sinto assim alegre nesses dias por ver a maneira como Deus tem trabalhado nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida das pessoas, da família. E normalmente eu sempre tenho assim as pessoas, quando eu subo aqui, dizem: o pastor, como é que ele vai trabalhar comigo hoje, né? Que às vezes eu sou mais assim, eu digo assim, eu não tenho medo da responsabilidade, eu tenho medo da irresponsabilidade, né? Eu não sei se você já passou por isso, né? Se alguém colocar você diante de uma tarefa, uma situação, e você com um certo temor, medo, né? Você, será que eu vou conseguir? Será que aquilo que eu estou pretendendo fazer vai dar certo ou não? Né? Então eu, quando assumo uma tarefa que Deus me dá, eu nunca tenho medo da responsabilidade. Eu tenho medo de ser irresponsável com aquilo que Deus me dá para fazer. E infelizmente, querido, eu vejo assim, às vezes, as pessoas com muito medo de assumir tarefas, responsabilidades. E quando eu comecei a ver aqui a vida do governador aqui, né? Se você vê a história de Elias, ele era dos príncipes de Israel, e ele foi para o cativeiro. Lá ele foi servir o rei, né? Mas sempre no coração dele havia uma preocupação. E qual era essa preocupação? Da terra dele. Eu pergunto para você: onde está a tua preocupação hoje? É aqui a terra, é o mundo terreno, ou é o reino de Deus? Porque tem gente que tem medo do reino de Deus. Querido, não. A Bíblia está dizendo aqui, Neemias está falando aqui, olha, não se entristeçam, fiquem firmes, né? O reino está próximo, Deus, né? Jesus vai voltar, e nós precisamos, querido, encarar o reino de Deus com algo de alegria, né? Não de medo, não de uma forma irresponsável, mas trazer o reino de Deus para os nossos dias com algo de peso. E tem pessoas às vezes que elas têm medo de se manifestar onde quer que elas estejam, né? Tem pessoas que, diante de uma situação, e quando eu estava pensando aqui nessa mensagem, eu estava pensando assim, é nos momentos de dificuldade, de responsabilidade, que você conhece a pessoa, se realmente ela está disposta a servir e amar a Deus, como nós cantamos aqui. Eu entrego todo o meu ser, todo o meu viver. Será que realmente isso é um fato na tua vida? Porque, querido, quando Deus te dá uma responsabilidade, Ele te capacita. Quando você faz parte de um reino de Deus, você faz parte da igreja, você constitui uma família, você tem responsabilidade, Deus te capacita naquilo. Eu lembro, na minha adolescência, na minha juventude, meu pai disse para mim assim: você nunca vai ter capacidade de sustentar uma família, porque você é um vagabundo. Eu cresci com isso na minha cabeça. Mas nos momentos que eu fui crescendo, desenvolvendo, conhecendo, depois que eu me converti, Deus mudou a história da minha vida. Por quê? Porque eu comecei a encarar algumas coisas, entendendo
que a responsabilidade que Deus tinha me dado, como pai, como marido, Deus ia me capacitar a fazer. Eu não ia depender só da minha força, do que eu aprendi. Não, eu estava dependendo de Deus, porque aqui está dizendo: olha, a alegria do Senhor vai te fortalecer. Então, querido, eu não sei qual hoje é a tua vida, o teu momento de hoje, o que você tem passado, o que você tem vivido, quais são os tipos de responsabilidade que Deus tem gerado em você. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te fortalecer para fazer com que isso aconteça na tua vida, porque Deus nunca dá uma responsabilidade para uma pessoa e não capacita ela a cumprir aquela responsabilidade. Então eu quero que nessa noite você saia daqui, termine o seu ano abençoado, crendo que a alegria do Senhor vai te fortalecer até o último dia, e no primeiro dia do ano Ele vai continuar te abençoando, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, você vai ser abençoado, nada vai te faltar, tudo que você precisar, Deus vai te dar, porque pela riqueza da glória dEle, toda a sua necessidade é minha suprida. Agora, nós olhando aqui, nós vemos qual era a dificuldade aqui. Nós vemos aqui que o povo de Israel estava sofrendo por causa do pecado. O povo aqui era um momento muito difícil, espiritualmente, politicamente. A cidade de Jerusalém estava destruída. A Bíblia diz que os muros estavam derrubados, não havia fronteiras entre Israel e os seus inimigos. A Bíblia diz que o inimigo entrava e saía o que queria, implantava ali situações da sociedade fora daquilo que Deus tinha. E aí Neemias, ele assume a responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: não fuja da responsabilidade que Deus deu a você. Você precisa encarar a sua responsabilidade. Neemias, quando ele soube aqui que os muros, que o povo estava em miséria, que a situação era deplorável, ele resolve, ele toma uma posição. Ele é encorajado por Deus para ir até a sua cidade e lá reconstruir o muro. Agora, foi fácil essa tarefa? Não. A Bíblia diz que se levantaram homens, situações para contrariar aquela obra que Neemias tinha. Mas, querido, e aí nós vamos ver um pouquinho para frente na história aqui, que há muitas coisas que decorrem na vida de Neemias, mas nem por um momento, escuta, nem por um momento esse homem desanimou, desistiu ou voltou atrás daquilo que Deus tinha falado no coração dele. O que Deus tem falado para você nesses dias? Qual é a posição que Deus te colocou nesses dias? Qual é a forma que Deus tem gerado para você atuar nesses dias? Na sua casa, na igreja? Não fuja da sua responsabilidade. Você tem que encarar toda e qualquer situação que se levantar diante da sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele vai te capacitar. Olha, aqui o povo estava desanimado, o povo estava cansado. Querido, havia aqui um momento de muita miséria. Eles perderam a referência, não tinham fronteiras. O inimigo entrava e saía, implantava situações, e muitas vezes na nossa vida é assim. Nós temos que construir sobre a nossa vida muros, fronteiras, aonde o inimigo encontre resistência. E você sabe o que mais acontece? Porque o inimigo encontra facilidade na nossa vida, porque nós não agimos com responsabilidade. Muitas vezes, diante de situações, nós somos irresponsáveis. E aí o inimigo, ele entra na nossa história, na nossa vida, ele faz o que quer, ele entra, ele impõe situações, e nós achamos que isso é acaso do destino. Não é, querido. Aqui Deus está chamando a sua igreja para nesses dias se posicionar. Você tem que se posicionar, eu tenho que me posicionar. Para quê? Para que Deus possa fazer aquilo que já está no coração dele, na sua vida e na minha vida. Mas nós, como igreja, nesses dias, temos que agir com responsabilidade. Você quer ver uma coisa? Vá comigo agora lá no livro de Esdras. Nós vamos, volta um pouquinho para trás aí, você. Da mesma forma, Esdras 7, versículo 10. Olha aqui.
Vou do versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras, presta atenção no versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor, de Deus, estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido, escuta bem, decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticar e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Havia aqui uma responsabilidade, não? O que ele tinha que fazer? O que ele decidiu, querido? Ele decidiu o quê? Dedicar-se a estudar a palavra. O primeiro ponto, eu fico muito preocupado nos dias de hoje, porque tem muitas pessoas vivendo debaixo de profecia. Acho que profecia vai resolver o problema. Profecia é muito boa, desde quando ela está baseada na palavra de Deus, né? O Paulinho aqui tem um ministério profético. Quando ele libera aqui a palavra, eu sei a origem, eu sei do coração do Paulinho. Você tem que conhecer as pessoas que ministram sobre a tua vida. E aqui o que está acontecendo? A Bíblia diz que Esdras era um mestre, ele estava ensinando, porque o tempo de cativeiro, o tempo de isolamento, da distância entre o povo de Deus e o cativeiro, esfriou o coração desse povo. E nós precisamos nesses dias, querido, aquecer o nosso coração em relação à palavra. A palavra, o que muda, o que transforma, o que traz vitória para você é a palavra de Deus. Agora, eu sou contra a profecia? Não, mas você tem que estudar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, porque é dessa forma que a vitória, que a alegria, que a mão do Senhor, que o cuidado do Senhor vai estar sobre a tua vida. Então, qual é o primeiro passo que Esdras toma em relação ao povo? Ele vai se preparar, ele vai estudar, ele vai se dedicar, ele vai amar a palavra, ele vai ter conteúdo. Você sabe quando uma pessoa ela tem conteúdo, quando ela tem vida com Deus, porque ela estuda, ela pratica, ela vive a palavra. E o que é viver a palavra, estudar a palavra? Para que você aprenda o coração de Deus. A Bíblia diz que nós devemos o quê? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, estar junto, confessar os nossos pecados uns aos outros. E muitas vezes nós queremos tomar decisões de forma isolada. E Esdras, na verdade, ele estava trazendo o povo para perto. Ele assumiu uma responsabilidade árdua de ensinar novamente o povo, porque durante todo o cativeiro, o povo de Israel, eles se multiplicaram. Lá no cativeiro tiveram filhos, construíram situações, e a nossa vida, querido, não é diferente do povo. Nós temos que trabalhar, ter o nosso dia a dia, temos nossas responsabilidades, nossos desafios, entenderam? Mas nós não podemos deixar de estudar a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ter contato diariamente com a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor vai nos fortalecer, vai nos dar alegria, e nós vamos poder juntos vencer os desafios e assumir as nossas responsabilidades. Porque tem muitas pessoas, você quer ver um exemplo? A gente sempre vê Salomão, por exemplo. A Bíblia diz que ele começou bem, terminou mal. Por que Salomão terminou seus dias mal? Porque ele foi se afastando da palavra. Davi ensinou o seu filho como andar, como se comportar, mas as influências dos povos foi tirando Salomão da presença de Deus, ao ponto dele ter 1000 mulheres, e cada mulher que vinha para o seu reinado
trazia uma cultura diferente. Eu estou lendo um livro que chama assim, A Ternura dos 10 Mandamentos. Queridos, é uma coisa tremenda quando você começa a ver e olhar da forma como Deus escreve os 10 mandamentos para Moisés. Os 10 mandamentos não é uma imposição, não é um castigo. Os 10 mandamentos eram uma direção, era coração de amor de Deus, de proteção do seu povo. Quando você olha os 10 mandamentos, dá a impressão assim: olha, você não vai ter outros deuses, né? Você tem que ser. Querido, por que Deus estava protegendo você? Olha, vocês não têm outro Deus além de mim, porque Deus é o único, através de Jesus, que pode dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós não precisamos recorrer a outros, porque a Bíblia diz que o Senhor é Deus dos céus e na terra. E esse povo aqui, querido, nesse momento da história, eles começaram a se misturar com todos os povos, começaram a trazer as mulheres estrangeiras se casarem, casamentos mistos, né, com o povo pagão. Deus não queria isso. E aí Esdras se levanta no meio dessa geração e ele vai estudar a Bíblia para poder ensinar. O segundo ponto que ele fala aqui, olha, é estudar e cumprir. Você, querido, quando você tem a palavra de Deus, olha e vê cada passo da tua vida, cumpre aquilo que você está lendo. Quando você chegar no trabalho, em casa, aonde você estiver, pense naquilo que Deus falou com você e cumpra a palavra a qualquer custo. Muitas pessoas hoje estão sendo influenciadas de forma negativa neste mundo, nessa era, porque foge da responsabilidade, conhece a palavra, mas não cumpre a palavra. Você já viu pessoas que conhecem, mas não faz? A pessoa, ela sabe, está escrito, ela já leu 1000 vezes, mas ela não pratica aquilo, ela não cumpre a palavra de Deus e fica debaixo de maldição. E não é que Deus não quer abençoar, não tem como, Deus não pode contrariar a sua palavra. E outro detalhe que ele fala aqui, ele começou a ensinar. Querido, você estudar a palavra, você cumprir a palavra e você ensinar, é responsabilidade. A responsabilidade de ensinar a palavra aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus parentes, não é do pastor, não. Olha para o teu irmão e fala: é sua, meu filho. Agora, pastor, mas eu não tenho ainda. Vem, a igreja não tem toda sexta-feira. Cadê o pastor Marcos? Fala, toda sexta-feira aqui, nós temos aqui ensino. Nós temos fundamento. Nós vamos voltar agora, no mês de março, fundamento da vida cristã. Não é isso, pastor? Nós vamos voltar a ter fundamento, vai ter toda sexta-feira. Então, você não pode dizer assim: eu não sei como falar, sabe? Querido, Deus não vai dar uma responsabilidade para você e não vai capacitar você. Aqui havia uma preocupação no coração de Neemias, sabe qual era? Era instruir o povo, capacitar o povo para que a palavra de Deus fosse cumprida. Nós, eu e você, temos responsabilidade. Sabe por quê? Essa sociedade que está aí fora, eles estão desejando ardentemente ouvir a palavra de Deus. Quem vai pregar a palavra? Eu e você. Então, querido, eu não tenho medo de responsabilidade, eu tenho medo da irresponsabilidade, porque se eu não fizer isso, eu vou ter que dar conta. Eu, como pastor, tenho que dar conta daquilo que Deus está me dando. Eu tenho que ensinar, eu tenho que praticar, eu tenho que estudar, eu tenho que saber. Se eu vou lidar com uma pessoa aqui no meu gabinete, eu tenho que saber como eu lidar com essa pessoa. Você na sua casa, você tem que saber. Nesses dias de família, você tem que saber. Você tem que saber lidar com a tua família, com o teu irmão, sentar com ele, orar com ele, dar uma palavra, orar, falar para ele daquilo que você já ouviu, daquilo que você está aprendendo. Você tem que desfrutar. E eu quero dar aqui, querido, algumas orientações para você. Vá comigo no Salmo 19. 119, desculpa. Salmo 119. Vou dar algumas pistas para você, questão do estudo, do cumprimento e do ensino. Primeiro,
119, 127. 127, olha o que diz aí. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Querido, eu vejo pessoas hoje correndo atrás de um resultado financeiro, profissional, as pessoas se desgastando, deixando a família, deixando tudo por causa de bens materiais. Mas se você buscar a palavra de Deus, se você trazer a palavra de Deus para o teu coração, a alegria da palavra vai te fortalecer, e você vai trabalhar pouco e ganhar muito. Quem que é isso? Eu quero. Você acha que eu sou bobo? Eu vou ficar me matando para quê? Se Deus me capacita, me abençoa, no momento que eu leio a palavra, eu busco, faço tempo com Deus. Então, se eu tenho que trabalhar, vamos fazer a regrinha dos 3 aqui, né? 8x, não sei o quê, né? Não, eu trabalho menos, ganho mais, o meu resultado com a minha família é maior. Querido, olha, eu amo, aqui o salmista está dizendo, querido, olha, eu amo os teus mandamentos, mas, querido, vá atrás da palavra, busca a palavra. Você em casa, leia a palavra, estude a palavra. Olha o versículo 128. Por isso considero justos os teus preceitos. Por isso considero justos os teus preceitos. Olha o versículo agora 130. A aplicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Não, você já viu aquelas pessoas? Não, sabe, não posso ir, não. Eu sou inexperiente, acho que eu não vou dar conta. Não, querido. Deus vai te capacitar através da palavra. Você tem que buscar a palavra. Você tem que orar. Você tem que ter todo momento contato com a palavra. A partir do momento que você propõe a ler a palavra, buscar, você vai entrar no coração de Deus. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar experiência de vida com Ele. E todo momento que você estiver diante de situações, de circunstâncias, Ele vai te capacitar a você transpor essas coisas. Mas você tem que ler a palavra. Querido, ame a Bíblia. Ame a Bíblia. Faça da Bíblia o manual da tua vida, das suas decisões. Não tome nenhuma decisão, não tome nenhuma atitude se a palavra de Deus não estiver na frente, se não estiver baseado na Bíblia, não faça. Nós estávamos tomando algumas decisões aqui na igreja e resolvemos, debaixo de oração, buscar a orientação de Deus, nós e os pastores, e conversando e falando cada assunto, porque era um passo decisivo. O pastor Moacir, o pastor Marcos, o Elton, junto com o pastor Kelson, e nós chegamos a uma decisão assim, não podemos tomar, não podemos dar esse caminho. Por quê? Nós não sentimos que era de Deus, e fomos debaixo da orientação de Deus. Tudo em paz, né, pastor? Deus nos guiou. Então é a mesma coisa, eu tenho que aplicar isso onde? Na minha família, na minha casa. Você, esposa, cuide do teu marido. Você, esposo, cuide da tua esposa. Cuide dos seus filhos. Junte os seus filhos. Queira saber onde estão os seus filhos. Queira saber aonde os seus filhos estão frequentando. Querido, você tem que saber. Eu sempre digo, eu prefiro pecar pelo excesso do que agir de forma negligente. Eu prefiro ser um pai excessivo, porque eu tenho que me corrigir depois, do que ser um pai negligente. Então, eu sempre digo assim, é melhor seu filho chorar hoje do que você chorar amanhã. Porque tem pai que está chorando hoje porque foi negligente, não aplicou a palavra de Deus. Eu estava falando aqui sobre esse negócio aí, que agora tem uma lei que é contra a palminha, né? Não pode bater no filho. Pega a palavra, leva lá para o juiz, isso está aqui,
Porque o juiz ele não tem que ter advogado aqui, ele não tem que basear na Bíblia, não é juramento. O cara, quando vai fazer uma defesa, ele não tem que jurar na Bíblia para falar a verdade. Está na Bíblia. Você tem que usar o teu filho, tem que usar a varinha dele. Glória a Deus por isso. Agora eu vou deixar isso entrar na minha casa? De forma nenhuma. Não, está aqui na Bíblia. Você tem que corrigir o teu filho. Então fala para o juiz, está aqui. Olha, você é maior que Deus? Deus estabeleceu uma lei, todo mundo tem que cumprir. Então o reino de Deus não é democrático, não. Eu vejo muitos lares aí democráticos. O pai fala, o filho grita. Não tem nada disso aqui. É a lei de Deus. Deus fala, todo mundo obedece, acabou. É assim, o reino de Deus é isso, nós não podemos mais negociar. E aqui o que estava acontecendo? Por isso que Deus tem que enviar lá Neemias, Esdras, para dizer para o povo: ó, está tudo errado. Não foi assim que eu ensinei. Querido, não é assim o que nós estamos vendo aí fora. Isso está desagradando a Deus, querido. Propaganda aí de homem agora de mão dada, dizendo assim: olha, quem falar isso aqui não vai ser preso. Então eu vou ser o primeiro, eu porto a cadeia. Porque eu não vou calar a boca diante disso. Eu vou concordar agora com isso? Não posso. É contra a palavra de Deus. Vai em Romanos 1 aí. Vamos lá. Vamos ver a Bíblia agora, né? Pega Romanos 1. O cara chegou aqui, meu. Eu sou assim. Não é não. É errado. Olha Romanos 1. Versículo 20. O versículo 21. Romanos 1. Ensinar. Nós temos que ensinar. Olha o que diz aqui. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O que eu vou fazer com a palavra de Deus? Começa aqui. Sabe como começou isso aqui? Por causa da idolatria. A idolatria. No lugar do Criador, começaram a adorar a criação. Aí Deus entrega a eles as paixões. Então pouco se fala do pecado nas igrejas. Hoje, se não vem, olha, se você tem um carro, você vai ter 2. Se você tem um apartamento de 2 quartos, vem aqui, Deus vai te dar um de 4, vai te dar um iate. Querido, se você tiver em pecado, Deus não vai te dar nada. Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo vai tirar o que você tem. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Isso é irresponsabilidade. E nós, como servos de Deus, nós não podemos nos conformar com essa palhaçada que nós estamos vendo aí. Negociando Deus, achando que o iate vira Deus. Não, querido, está aqui na palavra. Esdras e Neemias foram com uma responsabilidade de mudar o conceito dessas pessoas, porque a idolatria, porque os casamentos mistos, a pouca vergonha, tirou o povo da presença de Deus. E a gente começa a olhar para uma situação como essa,
começa a se conformar, a achar que tudo cabe no reino de Deus. Isso é uma mentira do diabo. O que cabe no reino de Deus é amor, é santidade, é responsabilidade, é paixão pelas coisas de Deus, é paixão pela palavra, é paixão pela família. É isso que cabe no reino de Deus. E nós estamos vivendo hoje dias onde as pessoas querem inculcar em nós, né, que nós precisamos ser mais ou menos. Tem o evangelho light, sabe? Não, olha, você não pode ser muito, você está ficando muito fanático. Querido, eu quero ser fanático. Glória a Deus. Glória a Deus. O que não cabe no reino de Deus não cabe na minha vida. Não cabe. Então eu estou cansado, às vezes, de ver pessoas vir aqui e tentar dizer: não, pastor, mas sabe o que é? Então, tem dó. Não, vamos viver a palavra. E vamos ouvir os profetas, né? As pessoas que Deus tem colocado do teu lado. Não é dar ouvido a tudo que você vê e fora, não. Né? Porque agora você não pode, crente não, agora crente se passar por dificuldade, tem alguma coisa errada. Não, querido. Olha aqui os homens aqui, ó, foram ameaçados de morte, mas tocaram a obra de Deus, pagaram o preço. Você quer ver uma coisa? Abra comigo em Juízes. Juízes 11. Tem preço, querido. Tem preço. O reino de Deus tem preço. Juízes 11. Versículo 29, 30, 31. 29, 30, 31. Entretanto, acho que eu marquei errado o versículo aqui. É esse mesmo, 29, 30, está aqui. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Olha, esse homem, presta atenção aqui. O Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Vamos continuar. Este atravessou o Gileade, e Manassés passou por Mispa e Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Ele estava em guerra, ele era o juiz. E Jefité fez este voto ao Senhor. Ele está no Espírito e faz um voto: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, meu irmão, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e oferecerei em holocausto. 32. Então Jefité foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Merim, chegando ao Ben-Queriamim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao encontro, dançando ao som do tamborim. E ela era a filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz um voto ao Senhor que não posso quebrar. Ó, o que ele fala lá? Senhor, se o Senhor me der a vitória sobre os meus inimigos, a primeira pessoa que eu vier depois da guerra, essa pessoa eu vou sacrificar ao Senhor. E quem que vem ao encontro dele? A sua própria filha, a sua única filha. Ele chama e diz: olha, mas eu não posso ficar atrás do meu voto. Isso é responsabilidade, querido. Isso é amar Deus, é renunciar a tudo por causa da palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa: sabe qual é o maior problema dos crentes hoje? É renunciar às coisas deste mundo para servir a Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu não sou contra você, eu amo você. Eu sou pastor, mas o pastor tem a obrigação de dizer para a pessoa: olha, ame a palavra de Deus,
antes do Espírito. Esse homem não fez um voto de qualquer jeito. A Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele. Querido, e quando o homem tem o Espírito, ele não tem dificuldade de se render às coisas do Senhor, de amar a palavra, de amar os irmãos, de perdoar. Tem pessoas que tem pessoas que não atendem e dizem: meu irmão, perdoa. Pastor, mas eu não consigo. Então você tem o Espírito Santo. Perdoa, querido. Se você está hoje com dificuldade, busque a Deus derramado. Deus vai gerar um perdão profundo no teu coração para aquela pessoa, que você vai amar ela de tal ponto que Deus vai mudar a vida dela. E aqui, querido, quando eu vejo essa história desse homem, ele disse: olha, minha querida, minha amada filha, eu fiz um voto com o Senhor, eu não vou